Caros alunos, caras alunas, honorável turma do Terceirão Tamandaré Meia, muito bom dia. Eu sou o professor Paulo Supimpa para mais uma apresentação de Física 1, Dinâmica, as leis de Newton, parte 1. Eu digo parte 1 porque leis de Newton a gente se viu obrigado a dividir em três partes, porque senão ficaria uma apresentação muito longa. Precisamos esclarecer nesse momento que a dinâmica vai estudar o movimento dos corpos, mas, diferentemente da cinemática, agora vamos nos preocupar com as causas que produziram, modificaram ou cessaram tais movimentos. E as causas dos movimentos são as forças que estão à nossa volta. E as leis de Newton, a mecânica clássica, será aplicada na quase totalidade dos movimentos que a gente percebe, né? Principalmente naqueles relacionados ao campo gravitacional da Terra. Slide 4, você vê então a entidade que vai nos interessar muito aqui na mecânica clássica, nas leis de Newton, que é a noção de força. Aí você faça a gentileza pausar a apresentação para que você possa ler aí a definição que eu imaginei seja mais completa do que seja força, embora existam outras. No slide 5, muito importante também é a definição de força resultante. A força resultante é aquela, como o próprio nome já diz, que resulta da ação de um sistema de forças, que pode ser substituído por uma única, que produza o mesmo efeito dinâmico. Então, a força resultante é isso, é aquela que substitui um sistema de outras forças, produzindo o mesmo efeito que essas. Efeito dinâmico. Veja bem, no slide 6, eu nem estou interessado que você resolva essa questão, porque tem aí o cosseno de 30 graus, que vai dar 0,87, vai ficar uma conta chata de fazer. Eu estou mais interessado que você saiba como fazer. Esqueça a conta. E como fazer isso? Você tem aí três forças e quer achar a força resultante. Como que você vai agir? Primeiramente, as forças que estão inclinadas dificultam a questão. Então você vai decompô-las em força x e força y. Decompor uma força, basta você multiplicá-la pelo seno e pelo cosseno. Então, na horizontal, no eixo x, você faria o seguinte: 4 vezes o cosseno de 30 para a direita, 3 vezes o cosseno de 30 para a esquerda. E na vertical, você põe 4 vezes seno de 30 para cima, 3 vezes seno de 30 para cima. Pronto. Agora você tem forças verticais e forças horizontais. Você vai resolver a horizontal e ficar com uma força só. Vai resolver a vertical e ficar com uma força só. Aí, no final de tudo, seriam duas forças perpendiculares entre si. E para somá-las, tem que ser pelo teorema de Pitágoras, como você já aprendeu nos vetores. Aí você teria a força resultante. No slide 7, outro exemplo. Caso você precise achar a força resultante num caso como esse aí, onde duas pessoas puxam um barco ou prendem um barco por dois cabos. Então, uma força U meio que para cima, uma força V meio que para baixo, aqui inclinado, e o ângulo entre elas seria, digamos, 70 graus. Como achar a força resultante? Aquela que poderia substituir essas duas, produzindo o mesmo efeito dinâmico ou estático. Bem,
Aí você já aprendeu isso em vetores. Teria que usar aquela fórmula chata que vem da lei dos cossenos, lembra? Você faria o seguinte: a força resultante seria igual a raiz quadrada de FU ao quadrado mais FV ao quadrado mais 2 vezes FU multiplicado por FV multiplicado pelo cosseno de 70 graus. Aí você iria na tabela de seno, cosseno e tangente, achar o cosseno de 70 graus, resolver aí a questão. Tá bom? Só para lembrar. E no slide 8, aqui a gente começa até a mostrar para vocês os tipos de forças que vamos usar. Por exemplo, a força que vimos ainda agora no barco é uma força de tração, que atua em cordas, cabos, fios, linhas, etc. Essa aqui do slide 8 é uma força especial, é uma força de campo que atua à distância, por exemplo, o campo magnético, aí representado, o campo gravitacional e o campo elétrico. Então, veja a definição: forças que atuam à distância, exercidas por campos de força, como o campo elétrico, o magnético e o gravitacional. Também vamos usar esse tipo de força aqui no nosso estudo. E no slide 9, mais um tipo de força que vamos usar aqui, são as forças de contato. No caso do exemplo aí, um carro fazendo uma curva, o motorista tem que girar o volante para que assim a roda também mude de posição, para que você possa fazer a curva. Aí seriam interessante a gente trabalhar com as seguintes forças: a força de atrito entre o asfalto e o pneu, a força normal que atua para cima, né, no chão para cima, e a força peso, que é uma força de campo que puxa o pneu e o carro para baixo. Mas então, o mais importante agora é guardar isso. Forças de contato. Veja a definição: forças geradas por contato entre duas superfícies materiais. Quando o contato é encerrado, a força deixa de agir sobre o corpo. No slide 10, você vê aí uma figura elaborada pela colega de profissão, professora Renata Quartieri, onde ela mostra que tem um outro tipo de força muito importante, que é a força de tração. É aquela que atua em cordas, fios, linhas, etc. Veja o que ela escreve: a direção da força de tração vai ser a mesma direção do fio esticado, né? E o sentido? Sempre no sentido de puxar. Beleza? Mais uma força que vamos ver aí. Mais uma força que vai aparecer mais tarde, né? Basicamente quando a gente for estudar hidrostática, que é a força exercida pelos fluidos, no caso aí um líquido, né? Que é a força de baixo para cima que o fluido exerce no barco, o líquido, para que ele possa flutuar. Então também temos esse tipo de força, forças que atuam em fluidos. No slide 12, dinamômetro, que é um instrumento utilizado para medir força. Normalmente ele vem com uma mola dentro e essa mola está associada a uma escala numérica. Então, quando o homem da direita faz uma força de 100 newtons, estamos supondo que o sistema está parado ali em repouso, tá? O homem faz uma força de 100 newtons, vai aparecer lá 100 newtons no dinamômetro. Cuidado, que não vai aparecer 200. O homem que puxa o dinamômetro do lado direito, que é o lado da argolinha que prende, que está ligada à mola, ele faz 100 newtons, então é 100 newtons que vai aparecer. Ah, mas o outro homem está puxando para a esquerda com 100 newtons também, não seria 200 newtons? Não, porque o homem da esquerda, ele meramente funciona como se fosse uma parede fixa. Você acha que está mudando?
Se ao invés tirasse o homem da esquerda e colocasse a corda amarrada na parede, ia mudar alguma coisa? Não. Então cuidado lá, que a força de 100 newtons que o homem faz no dinamômetro é a que vai aparecer. Não é 200 newtons, não. É só você imaginar que a esquerda tem uma parede fixa que não faz nada, só recebe ação passivamente. No slide 13, causa e efeito, força e aceleração. O efeito dinâmico da força resultante é a aceleração, que obrigatoriamente tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Como poderia também o efeito ser oposto à causa que o gerou, não é mesmo? Então, força resultante produz aceleração, que terá a mesma direção e o mesmo sentido da força que a gerou. No slide 14, vamos lá. Isaac Newton percebeu que a aceleração é diretamente proporcional à força. Se a força dobrar, vai dobrar também a aceleração que ela produz. Além disso, ele viu que essa aceleração vai ser inversamente proporcional à massa. Quer dizer, quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração. Então, se você quer uma aceleração muito grande, então você tem que fazer uma força cada vez maior numa massa cada vez menor. Então, aí está. Segundo Newton, força resultante corresponde à massa multiplicado pela aceleração, caracterizando aí a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Eu acredito que nesse ponto, no slide 15, já podemos fazer nosso primeiro exercício. Você tem dois blocos, um de 4 kg e o outro de 1 kg, encostados sobre uma superfície perfeitamente lisa, ou seja, sem atritos. Aí você aplica uma força de 15 newtons. O sistema vai se mover em movimento acelerado. A pergunta é: quanto valeria esta aceleração e quanto valeria a força que o bloco A exerce no bloco B? Você pode pausar a apresentação para tentar resolver. Vamos lá. Aí está. 3 metros por segundo ao quadrado e 3 newtons. E você resolveu aplicando duas vezes a segunda lei de Newton. Na primeira vez, para calcular a aceleração do conjunto, você usou a massa do conjunto. No segundo, para calcular a força resultante no bloco B, você deve isolá-lo, analisá-lo separadamente. E aí você vê que ele tem massa 1. A aceleração você já achou que tem massa 3, então vai dar 3 newtons. E é claro que os dois valores numéricos, 3 e 3 iguais, mera coincidência, hein? Mera coincidência. No slide 16, mais um exercício. Pensando na segunda lei de Newton, diz aí, o que aconteceria se você triplicasse a força numa massa 3 vezes menor? Qual seria o valor novo da aceleração? Então veja só, nós vimos que a aceleração é diretamente proporcional à força, porém inversamente proporcional à massa. Então veja, se você quer aumentar a aceleração, ou você aumenta a força ou diminui a massa. Só que aí as duas coisas foram feitas. E no fator de 3. Então 3 vezes 3 dá 9.
a aceleração ficará 9 vezes maior. Agora, no slide 17, a noção de equilíbrio. Equilíbrio em dinâmica significa não ter aceleração. E pela segunda lei de Newton, se a aceleração é nula, é porque a força resultante também é. Então, equilíbrio significa força resultante nula. E se não tem a causa, também não terá a consequência, ou seja, a aceleração. No slide 18, você vê então os dois tipos de equilíbrio. O estático é quando a velocidade é zero. O dinâmico é quando a velocidade vetorial é constante e diferente de zero, ou seja, MRU, movimento retilíneo uniforme. Equilíbrio estático é quando está em repouso. Equilíbrio cinético ou dinâmico é quando está em MRU. Nos dois casos, a força resultante é nula e, consequentemente, a aceleração também. Slide 19, muito importante, a noção de inércia que nos prepara para a primeira lei de Newton. Veja só, inércia pode ser entendida como sendo a propriedade que os corpos, que a matéria possui, de resistir a qualquer tipo de mudança em sua velocidade vetorial inicial. A matéria tende a se manter como está, conservando o seu estado natural de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Então veja a animação. Por favor, resista à tentação de dizer que quando o carro bate no muro, que o homem foi jogado para frente. Não, ele não foi jogado para frente, foi o carro que parou. O homem simplesmente, até contra a sua vontade, evidentemente, porque tem matéria, o corpo dele tem inércia e tende a conservar o movimento inicial. Então o carro para, mas a matéria corpórea do motorista tende a permanecer como estava, na velocidade que tinha no momento da colisão. E isso acontece por uma propriedade chamada inércia. Então, no slide 20, o que que você nota? O ônibus vinha em MRU, dois passageiros estavam dentro do ônibus, então em MRU também com a mesma velocidade. Quando o motorista pisa no freio, ele pisa no freio do ônibus. Veja as setinhas para trás de freio. E aí a sensação que se tem é que os passageiros foram jogados para frente, mas não. O ônibus é que freia e eles tendem, por inércia, a conservar o seu movimento anterior original. Então, no slide 21, você vê aí a definição em escrito, mais dois exemplos onde você percebe a existência da inércia. Vamos lá. Você vê no desenho visto de cima um automóvel que vinha em MRU, tinha uma bola colocada aí à esquerda, atrás do motorista, uma bola solta, que estava quietinha ali também em MRU. Mas quando o motorista dobra à esquerda, isso se modifica. O carro vai alterar o seu movimento, que vai passar a ser circular para a esquerda. Mas acontece que a bola, por inércia, tende a conservar o seu movimento inicial, que seria para frente. Então, quando o carro completar a curva, é possível que a bola esteja colada aqui no lado direito, atrás do carona. Isso ocorre por inércia. Mais outro exemplo de inércia. Com João Teimoso,
Se o carrinho estava parado e é acionado para frente, o boneco tende a manter o seu movimento de repouso e se posiciona inclinado para trás. Em MRU ele fica normal e se o carrinho freia, ele tende a manter o movimento para frente. Bem, no slide 24, a primeira lei de Newton que a gente poderia enunciar assim. Se a força resultante numa partícula é nula, então, por inércia, ela permanecerá em repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Uma outra forma interessante de enunciar a primeira lei de Newton, PDI, princípio da inércia, seria assim. Um corpo por si só é incapaz de vencer a sua inércia. Ou seja, para que o carrinho da figura entre em movimento, é necessária uma força externa que parta de um agente externo ao carrinho. Então, veja as figuras. O carrinho por si só não sairia do seu estado de repouso sem um agente externo produzindo uma força para tal. Então, fechando a primeira lei de Newton, sem um agente externo, um corpo não consegue se autoacelerar. E a terceira lei de Newton é talvez a mais famosa. Todos já ouviram falar nisso sem mesmo estudar física. A toda força de ação corresponde uma força de reação simétrica, ou seja, de mesma direção, mesmo módulo, porém em sentidos opostos. E um detalhe importante: ação e reação estão sempre aplicadas em corpos diferentes. Ou seja, se a ação está num corpo, a reação está no outro. Uma observação importante aí na segunda animação, hein? As forças de ação e reação, cada uma atuando num homem diferente, tem o mesmo módulo. Beleza. Mas não quer dizer que os dois homens vão se mover com a mesma rapidez. Isso vai depender da massa entre eles. A massa, aquele que tiver a massa maior vai se mover com menor aceleração. Logo, o outro será mais rápido. Mas a força nos dois tem a mesma intensidade, ação e reação. Então, aí no slide 28, a definição que nós já antecipamos, não é? Para toda força de ação, existe uma força de reação simétrica. Ação e reação sempre aplicadas em corpos diferentes. Veja então que o gás, ao escapar, age no recipiente e o recipiente age no gás. Um vai para a esquerda, o outro vai para a direita. Ação e reação são forças simétricas. Então, aqui terminamos a parte 1 da nossa apresentação sobre as leis de Newton. Até a próxima!